Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Fato do dia: conheça o assassino de Marielle Franco. É uma história que parece que finalmente vai ter um desfecho, né? E hoje já sai avisando todo o pessoal, já sai compartilhando, porque vai ter muito recordar é viver, muito vídeo de época que você não se lembra. Checagem de agência de checagem que você não se lembra, já vai compartilhando, porque é só aqui no Narrativas Antagonista que você vai ver um compilado tão completo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu vou te explicar como é que funciona o formato do Narrativas Antagonista. Hoje em dia parece que tudo virou narrativa, né? Ninguém mais quer saber a verdade. Ninguém não, você está aqui e quer saber, mas parece que tem uma galera que não quer saber a verdade. Eles já olham assim: você está do meu lado ou você está contra mim? E é a partir desse prisma que tudo é julgado. Então, para a gente sair dessas bolhas, eu trago aqui para vocês sempre os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E aí, é claro, eu peço a sua opinião aqui embaixo. Combinado? Vamos para o fato do dia. Fato do dia é: conheça o assassino de Marielle Franco. O noticiário está por todo canto. Você viu aqui no Antagonista também. Rony Lessa faz uma delação e diz que Domingos Brazão é o assassino de Marielle Franco. Bom, vamos aqui ponto a ponto para você saber quem é quem. É uma história que mistura o mundo do crime com o mundo do poder, o mundo da política, e tem alguns nomes aqui que são essenciais. Eu vou começar pelo ano passado. Um ex-PM, que segundo as investigações estaria envolvido no caso, Elcio Queiroz. É outro Queiroz, tá? Não é o Queiroz famoso, é outro Queiroz. Fez uma delação premiada e acusou o ex-policial Rony Lessa de ser a pessoa que atirou em Marielle Franco. Foi feito um anúncio nacional disso pelo ministro Flávio Dino. Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. O Rony Lessa foi prestar depoimento e disse que não tinha sido ele. Aliás, até agora não se sabe se nessa delação ele assume a autoria do assassinato ou não. Mas vamos voltar, porque recordar é viver, a história que o Rony Lessa contou para a polícia depois dessa delação. Tem a dizer, eu nego, excelência, eu não tenho... É totalmente infundada essa acusação. Eu não sei porque até hoje isso veio parar para mim. Né? Ele é meu compadre, eu conheço o Elcio há quase 30 anos. Então a gente se vê bastante, às vezes não, não tem a rotina. Toda semana eu vou estar na casa do Elcio, ou toda semana o Elcio vai estar na minha casa. Não, mas pelo menos uma vez por mês, isso é no mínimo. E eu sou padrinho do filho dele. Então, nós temos um contato muito bom há muitos anos. Ele é amigo de infância da minha esposa, foram criados na mesma rua.
senhor se lembra se no dia do crime vocês se encontraram? Com certeza. Vocês se encontraram no dia do crime? Com certeza. Agora, a notícia é de que o Rony Lessa fez uma delação premiada, a defesa dele tem negado nos meios de comunicação, e como a gente já está craque de delação premiada, isso aí vocês sabem que é normal. A pessoa fala que não fez, até homologar, até tá tudo certinho, né? Então a gente tem as informações de que ele teria feito e mais, de que Domingos Brazão seria o mandante do assassinato de Marielle Franco. Quem é Domingos Brazão? O Domingos Brazão foi um dos primeiros caras a serem ouvidos. A Marielle foi assassinada em 14 de março de 2018. Ela era vereadora e, mais do que isso, ela era uma das poucas pessoas do mundo político que fazia parte da equipe que supervisionava a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então, assim, é um caso que comoveu o Brasil. Isso 14 de março. Em 19 de junho, o Domingos Brazão foi chamado para depor sobre o caso. Vamos ver. O ex-deputado estadual e conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, chegou na delegacia de homicídios no fim da manhã. A polícia queria saber qual era a relação dele com a principal testemunha do assassinato da vereadora Marielle Franco, que apontou como mandantes do crime o miliciano Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano. Existe a suspeita de que a declaração foi dada para prejudicar Marcelo Siciliano, que é adversário político de Brazão. No depoimento, o conselheiro afastado do Tribunal de Contas disse que não conhece a testemunha e que não tinha contato com Marielle. Eu conheci a Marielle só de nome em 2 momentos. O primeiro, quando da eleição, né? Pelo fato dela ter figurado ali entre as vereadoras mais votadas, e agora nesse infeliz acontecimento aí. As 2 vezes que eu ouvi falar. Um ano depois, em setembro de 2019, a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ofereceu uma denúncia contra várias pessoas por obstrução das investigações do caso Marielle. Quem estava lá? Domingos Brazão. De acordo com Raquel Dodge, houve um desvirtuamento da apuração para que a linha investigativa passasse longe dos reais autores dos assassinatos de Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes, em março do ano passado. Foram denunciados o conselheiro afastado do TCE, Domingos Brazão, o delegado da Polícia Federal, Hélio Christian, o PM Rodrigo Ferreira e mais 2 pessoas. De acordo com a Procuradora-Geral, o grupo forjou depoimentos e entregou pistas falsas para a Polícia Civil, o que acabou desvirtuando por mais de um ano a investigação. Antes do assassinato da Marielle, o Domingos Brazão foi preso. Você não lembra disso porque muita gente foi presa na Lava Jato. Ele foi preso pela Operação Lava Jato no ano de 2017. Vamos conferir aqui a postagem do Deltan Dallagnol sobre isso. Quem mandou matar Marielle? Rony Lessa afirmou em delação que Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio de Janeiro, seria o mandante. Domingos foi preso pela Operação Lava Jato em 2017, mas depois foi solto pela Justiça e reconduzido ao cargo. Marielle foi assassinada em 2018. Que prisão é essa do Domingos Brazão? A Operação Lava Jato chegou a um esquema de exploração ilegal de ouro nos garimpos. E nessa operação que chamava Quinto do Ouro, foram presos 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Domingos Brazão estava entre essas pessoas. Uma semana depois ele foi solto, logo em seguida o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro foi devolvido a ele pelo Supremo Tribunal Federal. Este processo da Lava Jato ainda não acabou. Vocês sabiam? Não sabiam porque é muito processo, né, no Brasil para acompanhar. Mas o que é que aconteceu? No ano passado,
A defesa do Domingos Brazão entrou com habeas corpus, pedindo para que ele não mais fosse acusado nesse processo por associação criminosa, já que esse processo resultou numa delação premiada de um dos ex-conselheiros. Essa delação está valendo, tá, gente? Essa não foi tortura. Uma delação premiada de um dos ex-conselheiros e do filho dele, e eles acusam Domingos Brazão de fazer parte de uma organização criminosa, essa de exploração de ouro ilegal, que foi todo mundo preso em 2017 e solto em seguida. Então, o que a defesa falava? Como a única acusação é a delação premiada, ele queria ser excluído. E o ministro Nunes Marques não permitiu que ele fosse excluído. Esse processo continua lá. O Domingos Brazão ficou muito famoso por causa de uma fake news, numa época que estourou um escândalo envolvendo as ligações de Rony Lessa com Jair Bolsonaro. Rony Lessa e Jair Bolsonaro moram no mesmo condomínio, tinha muita ligação de uma casa para outra. E aí, à época, se disse que é porque o filho de Jair Bolsonaro, Jair Renan, teria tido um namoro com a filha de Rony Lessa, e por isso que as duas casas ali tinham tanto contato. Naquela época, surge uma foto de que o porteiro, que é quem teria dado várias informações sobre a ligação da família Bolsonaro com outras pessoas, o porteiro do condomínio Vivendas da Barra teria feito campanha para Dilma Rousseff. É muito interessante que, se você pesquisar no YouTube, eu fiz isso, estou trazendo aqui o print da tela, Domingos Brazão, Dilma Rousseff, aparece essa checagem de fatos da AFP, que é muito interessante, porque checagem de fatos, ela envelhece mal quando ela é enviesada. O que queria se falar na época é que a reportagem sobre o condomínio Vivendas da Barra era isenta e que o porteiro não teria feito campanha para Dilma, e colocava ali: na verdade, este homem que está fazendo campanha para Dilma não é o porteiro do Vivendas da Barra, ele é o Domingos Brazão, o homem que agora é apontado como o assassino de Marielle Franco. Ele tem várias fotos usando a camisa de Dilma presidente. E aqui um vídeo sensacional em que ele fazia campanha para Eduardo Cunha. Eu sou o deputado Brazão, líder do PMDB. Quero dizer para você que votamos com o deputado federal Eduardo Cunha, que o deputado federal Eduardo Cunha é o melhor deputado federal do Brasil. O deputado federal Eduardo Cunha é o defensor do Estado do Rio de Janeiro, o defensor das famílias, o homem que está antenado às questões dos jovens, o homem que está lutando para acabar com a pouca vergonha da prova da ordem dos advogados que estão extorquindo as pessoas. É um homem corajoso, disposto, preparado para ser o nosso representante na Câmara Federal. O Domingos Brazão é um cara muito poderoso dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele acumula vários mandatos. Ele conseguiu maioria para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio e ele acumula também desafetos. Vou trazer aqui só um exemplo. Deputada Cidinha Campos contando uma briga que teve com ele numa reunião de líderes. Vamos ver. Hoje, nesta casa, eu fui humilhada na presença de todos os deputados, na sala de Vossa Excelência, da presidência da casa. O deputado Domingos Brazão, eu gostaria que se cortasse o som do que eu vou reproduzir, que ele disse a meu respeito. Por favor. Tá. A presidência determina que sejam cortadas as notas taquigráficas. E o som da televisão também. E determina que a televisão, nesse momento, pare de transmitir. Isto aconteceu no ambiente da casa. Eu não tinha nominado ninguém,
Eu não tinha agredido ninguém. Eu tinha feito 2 propostas legislativas quando fui agredida dessa maneira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu ainda tenho a capacidade de me chocar, porque cada um sabe da sua história. Cada um sabe de si mais do que dos outros. A minha vida está aí para todo mundo julgar. Nunca fui processada por qualquer crime que não fosse de opinião, palavra e voto. Nunca. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me senti muito, não só humilhada, eu me senti muito envergonhada por não ter nenhum homem nesta casa que tivesse dado a ele a resposta que ele merecia. Então tá aí, o quadro completo, Recordar é Viver. A gente ainda não tem o documento da delação premiada do Rony Lessa para saber se realmente foi homologado isso, que ele teria feito essa delação. A gente ainda não sabe os passos seguintes. Essa história ainda continua. Qual que é a sua opinião? Calma, antes da opinião, vamos lá para as narrativas. Todo mundo sabe que a família Bolsonaro está enrolada no assassinato da Marielle. Aliás, é por isso que a verdade jamais veio à tona, porque eles ficaram impedindo as investigações. Mas agora a gente tem uma delação premiada, vigiar e punir, delícia. Agora eu quero ver se chega em Jair Bolsonaro ou se vai ficar só nesse tal desse Domingos Brazão, que se infiltrou no governo Dilma para dar o golpe. Agora está aí todo esse pessoal, esses bolsominions falando, não, porque ele era petista, porque não era. Ele era do Eduardo Cunha, portanto, ele era um golpista que apoiou o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e que apoia o bolsonarismo, que tinha relações escusas com toda essa bandidagem de milícia que está em torno do bolsonarismo. Esse Rony Lessa, que ele e o Bolsonaro se falavam de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O homem tem um mundo de crime pendurado nas costas. Ele é o cara acusado de ser quem atirou na Marielle. E aí, para dar desculpa, por que eles se falavam tanto? Ah, não, o meu filho namorava a filha dele, mas a gente era distante. Uma história enrolada, que eu espero que agora finalmente se desenrole para enfiar esse Jair Bolsonaro na cadeia de uma vez por todas. O bolsonarismo tem de ser exterminado do Brasil. E se a memória da Marielle servir para isso, será muito significativo para todos nós. Marielle presente. Pois é, o verdadeiro assassino de Marielle Franco é quem? Um petista. Um petista que está em todas as redes com a camisa da Dilma Rousseff. E eu acho que esse petista tem de ser punido de forma exemplar, porque o assassinato de Marielle Franco é um dos crimes políticos mais simbólicos da história do Brasil. Mas vocês já viram que vai começar a Operação Passa Pano. A operação joga para baixo do tapete, porque PT e crime é uma coisa que anda de mãos dadas. Eles queriam incriminar o presidente Bolsonaro, né? Eles fizeram o possível e o impossível para tentar colocar o presidente Bolsonaro como envolvido em algo que ele não estava. Porque quem é envolvido com crime na política brasileira é o PT. Está aí a morte do Celso Daniel, a morte do Toninho do PT. Todo mundo que entra no caminho do PT teoriza Vasque. Entrou no caminho do PT no negócio da Lava Jato, pá, cai avião. Eduardo Campos perigava ganhar da Dilma, pá, cai avião. É uma mágica. Todo mundo que cruza o caminho do PT acaba morrendo. A gente não sabe ainda o que houve,
no caso Marielle. E eu espero que a punição seja exemplar. Mais uma vez o PT envolvido com crime. Mais uma vez esses isentões falando que Jair Bolsonaro tinha a ver com milícia, com isso, com aquilo. Nunca teve nenhum envolvimento. E agora a gente tem aí a prova, né, gente? A gente tem aí a prova. Finalmente uma delação premiada que está repondo a verdade. Quem matou Marielle foi o PT. Gente, e qual é a minha opinião sobre a história toda? A minha opinião é que o caso Marielle é talvez o grande ícone da impunidade criminal nacional, da impunidade de crime de sangue, estou falando. Porque impunidade aí na corrupção, que é crime também, enfim, não vou nem comentar. Mas esse caso ele é muito emblemático por quê? Primeiro porque a gente está falando de uma vereadora encarregada de acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Se tem alguém com quem não poderia acontecer nada, é com esta equipe encarregada de acompanhar a intervenção federal das Forças Armadas. E alguém encarregado disso foi assassinado. E tá lá, ó, 5 anos já, vai fazer 6 anos, não desvenda. Então, assim, primeiro que não poderia ter acontecido. E depois que isso acontecesse, era uma coisa assim, para no dia seguinte ter solucionado. Isso é a primeira coisa. E depois que, a ser verídica essa acusação sobre esse senhor, Domingos Brazão, a gente está diante, assim, do quanto a impunidade torna o crime poderoso e torna o crime infiltrado nas esferas de poder. A Lava Jato prendeu esse homem em 2017. Não ficou uma semana na cadeia. A Marielle foi assassinada em 2018. Meses depois, ele é levado para depor. Ah, desconversa, não fica lá. 2019, ele já estava acusado por associação criminosa na história da Lava Jato. História da Lava Jato é a Operação Quinto do Ouro, um pessoal envolvido em garimpo ilegal, 5 conselheiros dos 7 do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, presidente da Assembleia Legislativa. Ele já estava enrolado ali. Acontece o caso Marielle. Ele é suspeito num primeiro momento. 2019, a Procuradoria-Geral da República acusa várias pessoas de obstrução deste caso. A procuradora Raquel Dodge se pronunciou. Quem era acusado de obstrução? Tal Domingos Brazão, que já estava também no outro caso. E nada acontece. E ele continua ali circulando nas esferas de poder. Essas pessoas se beneficiam desse mundo dissociado da realidade em que a gente vive. Porque agora, o que é que vai acontecer com o extremismo político nacional? O extremismo político nacional vai querer empurrar o assassino para o colo ou do Lula ou do Bolsonaro. Porque esse é o jeito que o extremista entende o mundo. Se o assassino está no colo do Bolsonaro, então todos os Lula-afetivos caem em cima. Se tiver no colo do Lula, todos os bolsonaristas caem em cima. E nesse caso, ambas as correntes têm um porquê enfiar no colo do outro. No colo do Lula, porque ele fazia campanha para Dilma. No colo do Bolsonaro, porque ele estava ao lado do Eduardo Cunha e ele estava envolvido com uma série de milicianos. E quando essas forças extremistas, apaixonadas e idólatras, capturam a política nacional, escapa o mais importante. Até quando a gente vai deixar criminoso solto desse jeito? Se tivesse sido preso lá atrás, talvez a Marielle não teria sido assassinada, talvez ela estivesse aí fazendo a vida dela, política. É muito triste que a gente tenha casos de impunidade dessa forma e que, além de ter o caso, a gente esteja tão anestesiado que o Brasil nem debate mais isso. O Brasil está debatendo no colo de qual ídolo político
os extremistas vão enfiar o criminoso. A gente não está mais debatendo o absurdo do caso, a impunidade, quantos outros casos semelhantes tem aí e que podem ter um andamento diferente. A gente tem muitos fatos para se preocupar, muitos fatos são importantes para toda a sociedade. E parece que para a ala mais vocal, a que fala mais alto na política, tudo o que interessa no mundo é fazer com que fatos caibam na narrativa que mais interessa. Isso não interessa para o cidadão. O que interessa para o cidadão é o seguinte: quando é que o Brasil vai começar a punir poderoso? Porque o mundo do crime já entendeu muito bem. A hora que você consegue poder institucional, isso significa que você é inimputável. Bom, Brasil, e qual é a opinião de vocês sobre essa história? Gostaram? Aí que eu recapitulei tudo para vocês. Se você gostou, compartilha com alguém que quer entender melhor essa história. Tem muita gente que não está entendendo. Já deixa o seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal e de tocar o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. Combinado? Um beijo para vocês. Até amanhã, às 5 da tarde.